Você tem medo da morte ou você tem medo da sombra de ser esquecido? Bem-vindo ao canal Rafa Pereira. Hoje é do vídeo do dia 15 do desafio de 180 dias. Se inscreve no canal, deixa seu joinha, comenta aqui embaixo o que gostaria de assistir por esses dias. Compartilha também com outras pessoas que talvez gostaria de assistir esse tipo de conteúdo. Eu já falei muito sobre isso, que a única certeza que temos é da morte e que eu gostaria de deixar um legado aqui, por isso que eu tô criando um ecossistema, mas o foco não é o ecossistema no momento. O foco é sobre compartilhar aprendizados aqui, a minha jornada de autoconhecimento, a minha jornada de amor próprio, a minha jornada de estudos, tudo que eu tenho aprendido é uma forma também de eu aprender mais, porque se eu ensino, eu aprendo, se eu aprendo, não dependo, e isso fortalece ainda mais os meus conhecimentos. Então, quando a gente compartilha aquilo que a gente sabe com outras pessoas, é uma forma da gente não ser esquecido, não ficar no vale das sombras. Esses dias meu pai conversou comigo e ele disse sobre a Fórmula 1, que tem dois rapazes que pararam de ganhar, eu não sei o nome, então eles pararam de ganhar troféus, mas eles continuam na jogada, nas corridas, porque provavelmente, né, é uma suposição, no caso nossa, de que eles têm medo de ser esquecidos, então eles continuam fazendo sempre aquilo que eles gostam. Assim como o Ayrton Senna, né, que foi um grande piloto aqui brasileiro, e o legado que ficou foi porque a família dele continua espalhando a mensagem dele de forma talvez não tão verdadeira, mas porque eu já fui pesquisar, já fui entender um pouco sobre a história dele quando foram fazer o documentário. Mas enfim, esse não é o assunto do momento, né? Não é esse o foco. Mas o foco é que se você quer deixar, né, alguma coisa, você precisa compartilhar aquilo que você sabe com outras pessoas. E se a gente tem, a única certeza que temos é que a gente vai morrer, e a gente não sabe quando, né, e não sabe como que vai ser, a gente precisa aprender a aproveitar essa jornada chamada vida. A gente não pode também ficar adiando sonhos, adiando objetivos. Eu adiei muito, então eu tenho propriedade nesse aspecto, porque desde 2019 eu queria gravar um vídeo pro YouTube e sempre tive medo do julgamento, medo também de não aceitação de quem eu era. Também tive muitos bloqueios, né, internos, tanto com o lado paterno quanto o lado materno, e aos poucos eu vou trazendo mais sobre isso, mas eu sei que para muita gente a morte traz medo, e muitas das vezes também traz paralisia, porque se eu sei que eu vou morrer, qual que é o sentido da vida? E o sentido da vida é não ter sentido, mas a gente dá um significado para isso, a gente ter boas experiências, que as experiências tragam memórias, que as memórias tragam significados, que esses significados tragam sentimentos e que esses sentimentos possam trazer as crenças, né? Que foi o vídeo do dia 13, se eu não me engano, sobre ser, sobre identidade. Eu não vou lembrar o dia, né? Mas eu sei que foi no vídeo de identidade. Caso você não tenha assistido, aconselho você a assistir, que vai fazer muito mais sentido para você sobre esse aspecto. E sobre o aspecto da sombra, né, de você não ser esquecido,
é o que você pode compartilhar com outras pessoas. Talvez você esteja pela fase que eu já passei, de não querer compartilhar com outras pessoas aqui através de vídeo, mas não precisa ser através de vídeo. Você pode talvez escrever um livro, você pode escrever um blog, você pode escrever newsletter, que a newsletter é Gmail, quando você manda o que você sabe através de Gmail para outras pessoas. Você pode fazer um canal dark também, você não precisa aparecer. Você pode hoje, com as inteligências artificiais, você pode montar vídeos em que você não aparece, em que a sua voz não aparece. Então você não precisa só compartilhar como eu tenho feito, mas você pode usar outros meios que já existem para você também compartilhar a sua mensagem, porque o importante é a mensagem e não o mensageiro. Lógico que o mensageiro muitas das vezes é importante, porque a nossa voz comunica com outras pessoas, e através da nossa personalidade, da nossa essência, do nosso jeito em que as pessoas nos ouvem. Mas o importante em questão profunda mesmo é a mensagem. Enfim, o que você pode deixar de legado aqui? Eu não penso talvez em ser um Einstein da vida, mas em ser alguém que foi importante também na nossa existência. Eu ainda penso que o único lugar mais tranquilo, mais calmo é um cemitério, mas o tanto de gente que deve ter pensado em deixar algum legado ou adiar tantos sonhos e tantos objetivos por medo, né? Por medo do julgamento do outro, pelo que os outros iam zoar, ou nas épocas antigas, né? Não podia ser, não tinha tanta facilidade como é hoje. Eu lembro que por muitos dias eu conversava com a minha avó, e ela tem 80 anos. E na época dela não tinha nem geladeira, quando ela era criança. E hoje ela mexe no WhatsApp, sabe? Ela manda áudio pros outros. E é muito louco isso, né? Porque eu até perguntei pra ela um dia assim: ô vó, se na sua época de criança alguém falasse pra você que um dia, lá na sua velhice, você ia mexer no WhatsApp, o que você ia achar? Aí ela falou assim: nossa, eu ia achar que é coisa de louco. Então, assim, é muito engraçado saber que a gente tem a tendência, assim, igual no caso dela, de ficar velhinhos, bem velhinhos. Poxa, 80 anos, né? Mas e depois, que quando você não tá mais aqui? As pessoas vão lembrar de você pelo que você foi, pelo que você fez, por quem você foi, não só pelo que você fez ou pelo que você teve, mas por quem era a sua essência, quem era a sua companhia, qual era a sua forma de ser, né? De inspirar outras pessoas. E isso também entra num outro ponto que eu tenho como mentor, que é o David Thomas, acho que é assim que fala, que ele fala sobre o medo dessas questões, né, que assombra a gente, que se daqui 100 anos as pessoas não vão lembrar de você, por que você tem medo de gravar vídeo? Sendo que nos stories, normalmente, quando a gente grava, fica 24 horas só. Então, e as pessoas seguem várias outras pessoas. Então, ela vai ver alguma coisa que você vai falar, daqui a pouco ela nem lembra, mas o que você falou? Se você perguntar pra alguém: nossa, qual que foi o primeiro story que você viu no dia? Qual foi o quinto que você viu no dia? As pessoas não sabem. Então, às vezes a gente fica com medo de gravar, medo de compartilhar o que a gente sabe, por medo do julgamento. Mas se a gente olhar pro medo da morte e o medo da sombra, do esquecimento, a gente vai querer fazer as coisas
porque o medo existe, isso é fato. Eu também já tive muito medo. Mas foi estudando a parte psicológica, interna, autoaceitação, autogestão, que hoje eu faço os vídeos, porque se eu tenho a premissa de que eu vou morrer e de que eu posso deixar um legado na era que estamos, então eu preciso fazer alguma coisa. Espero que você possa aprender com o vídeo de hoje, porque é um pouco profundo, é um pouco desafiador, mas que se você tiver algum receio de querer, eu quero gravar, mas eu tô com dúvida, não sei o que, deixa aqui nos comentários que a gente pode conversar, ou se você quiser também entrar no meu perfil do Instagram, mandar mensagem no direct e querer se autodesenvolver, eu tô aqui para ser sua guia, para te ajudar. Ser solitário é desafiador, mas se a gente tá com pessoas que acreditam, né, que a gente também pode, a gente consegue, ajuda a fortalecer a nossa autoimagem, da gente acreditar que a gente também pode, também a gente consegue. Então espero que você tenha gostado. Se você ficou até aqui, deixa seu like, comenta, compartilha com outras pessoas, se inscreve também no canal, fortalece aí esse meu desenvolver e quem sabe o seu desenvolver também. Então, até o próximo vídeo.